gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse livro maravilhoso, que é As Resoluções, de Jonathan Edwards, escrito pelo Steven Lawson. É um livro que traz uma análise das resoluções e a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto do livro, mas primeiramente vou falar um pouco sobre o porquê que eu acho esse livro ótimo para esse clima de início de ano, de planejamento de metas, planejamento de ano e planejamento de vida. Creio que nesse clima de janeiro, muitas pessoas começam a fazer suas resoluções, né, suas metas, na questão de saúde, na questão de família, metas devocionais, metas do viver na igreja. E esse livro, o exemplo de Jonathan Edwards, esse jovem pregador puritano que viveu há algum tempo, né, lá nos Estados Unidos, mas desde tão jovem era tão resoluto e diligente com suas metas, é um grande exemplo para todos nós. E o Steven Lawson vai falar um pouquinho na introdução do livro sobre o contexto que o Jonathan Edwards escreveu essas resoluções. Mas basicamente o que são resoluções, né? A gente tem as resoluções de ano novo, né, que muita gente faz, que é tipo, eu resolvi ir 200 vezes na academia esse ano. Eu resolvi dormir e acordar nos mesmos horários. Resolvi acordar às 5 da manhã todos os dias. Essas resoluções. Mas as resoluções de Jonathan Edwards, elas não foram feitas no ano novo. Elas foram feitas mais ou menos ali quando ele tinha uns 22 anos de idade, depois da sua conversão. Esse jovem pastor escreveu aí 70 resoluções para a sua vida. Então, essas 70 resoluções guiaram a vida de Jonathan Edwards até o fim da sua vida. E claro que muitas delas ele foi escrevendo ao longo de sua vida, né, ao longo dos dias, mas a maioria delas foram escritas aí entre os 22 anos dele, ou seja, era um jovem ali, muito diligente e já disposto a viver uma vida inteira dedicada para a glória de Deus. Mas qual o contexto disso? Para que serve? Qual era o propósito do Jonathan Edwards ter escrito essas 70 resoluções? O Steven Lawson diz que o propósito primário era um propósito espiritual. Então, o Jonathan Edwards decidiu, através dessas resoluções, tê-las como uma bússola, né, diretrizes para análise de si mesmo, por meio delas, para que ele possa sentir o pulso de sua vida espiritual. Assim como os sinais vitais, como a pressão arterial, né, a frequência cardíaca, são ali sinais vitais, sinais da nossa vida, sinais da nossa vitalidade, essas resoluções, à medida que Jonathan Edwards fazia as suas autoanálises a partir delas, serviriam para ele sentir o pulso da sua vida espiritual, sentir para onde ele estava caminhando. E essas autoanálises e autorreflexões ele fazia constantemente. Ele se propôs a reler as 70 resoluções pelo menos uma vez por semana e orar a respeito delas. Em primeiro lugar, as resoluções representavam a firme determinação de Edwards de manter as prioridades espirituais continuamente diante de si. Como os olhos espirituais de Edwards estavam fixos na eternidade, Minkema observou, as 70 resoluções foram todas compostas com um objetivo: o céu. Então, seguindo a teologia calvinista puritana de viver para a glória de Deus, como diz a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que o nosso fim principal é viver para a glória de Deus, é glorificar a Deus e deleitar-se nele, Jonathan Edwards desejava colocar todas as áreas da sua vida sob o senhorio de Cristo, por meio de uma vida bastante disciplinada e com autoconfronto todos os dias, para que diligentemente todas as suas atitudes fossem intencionais para a glória de Deus.
Então, as raízes calvinistas de Jonathan Edwards o levavam a viver uma fé cristã extremamente experimental e experiencial. O conhecimento da teologia não era suficiente para ele, mas ele se determinou a viver todos os dias da vida dele, intencionalmente para a glória de Deus, conforme a Bíblia ensina e conforme um verdadeiro cristão é chamado a viver, dia a dia confirmando a sua eleição em Cristo. O Steven Lawson vai dizer que, em termos gerais, essas 70 resoluções não possuem uma progressão muito lógica na questão de progressão em temas, mas elas podem ser agrupadas em alguns temas teológicos, que é o que ele vai usar depois de uma firme análise dessas resoluções. Ele vai agrupá-las em alguns temas específicos que a gente pode também agrupar nossas próprias resoluções e escrever a exemplo do Jonathan Edwards para esse ano, não só para esse ano 2024, mas para a vida. Então, outro autor estudioso de Edwards, o Menkema, ele traz um possível agrupamento da seguinte forma. Ele diz que algumas resoluções tratavam de hábitos específicos, como o aproveitamento do tempo. Veja aí a produtividade cristã aparecendo na resolução número 5, a maximização do estudo, o controle da dieta, a leitura das escrituras e o combate à indiferença. E outras, adentrando a alma mais profundamente, se referiam à avaliação das motivações, o que antecedeu as ações, a fim de chegar à intenção original, aos desígnios, aos objetivos delas. E essas intenções incluíam coisas que o Jonathan Edwards lutava em seu coração para mortificar como pecado, como, por exemplo, a vingança, a maledicência, a profanação do Shabat, a desonra aos pais. Então, esse livro vai trazer um estudo bíblico das 70 resoluções agrupadas da seguinte forma pelo autor Steven Lawson. O primeiro agrupamento é buscando a glória de Deus. Então, glorificar a Deus em cada pensamento, em ação, e viver intencionalmente pensando em formas como eu posso glorificar a Deus, estava em algumas das resoluções do Edwards. Na primeira resolução dele, ele já diz que ele se dispôs a fazer tudo o que considerar ser mais importante para a glória de Deus. E na segunda resolução, ele promete se esforçar continuamente para descobrir novas formas e ideias de favorecer a glória de Deus. E mais tarde, na resolução número 27, ele adiciona um compromisso de nunca omitir alguma coisa intencionalmente, exceto que no caso dessa omissão, isso redunde na glória de Deus. O segundo agrupamento de resoluções são resoluções sobre a rejeição do pecado. Jonathan Edwards, como verdadeiro puritano, apesar de ser um puritano aí mais dos tempos modernos, modernos em relação aos primeiros puritanos, tá? Mas ele vivia uma vida continuamente com a intenção de mortificar o seu pecado e viver uma vida piedosa. Então, em várias resoluções, ele traz aí um entendimento de que se ele queria glorificar a Deus, ele deveria rejeitar firmemente o pecado e as obras da carne. E aí ele se comprometeu a se arrepender caso um dia ele caísse e se tornasse insensível de forma a negligenciar qualquer parte dessas resoluções. Isso está escrito na resolução número 3. E ele prometeu também avaliar o que havia antecedido cada iniquidade em seu coração até achar a sua origem. Isso está na resolução número 24. Então você vê aí a preocupação de Edwards nas suas resoluções de vida em achar a causa, a raiz de seus pecados e não apenas a superfície, evitando aí a questão do legalismo e do orgulho, que era algo que ele lutava constantemente para mortificar. Além disso, ele se comprometeu a nunca ceder em sua luta contra as corrupções em si mesmo e confessar francamente a si mesmo e a Deus todo o pecado interior através de um autoexame constante.
Outras resoluções dele, ainda nesse agrupamento, trazem respeito ao controle da ira, que aparentemente era uma área que o Edwards lutava muito contra isso. E, além disso, ele se propôs a jamais experimentar qualquer das menores manifestações de ira em relação aos seres irracionais. Então, nas suas resoluções de vida, ele promete jamais fazer mal a animal algum, a qualquer ser irracional. Já pensaram nisso? Que isso estava nas resoluções dele de vida? E ele se determinou também, ao sofrer a tentação de agir com maldade e irar-se, ele lutaria para agir bondosamente contra os outros. Ele também tem algumas resoluções que ele fala sobre o pecado do orgulho, né, da luta que ele travava contra o pecado do orgulho, e ele traz nisso que cada vez que ele pensasse em alguém de forma orgulhosa contra si mesmo, se comparando, né, e se achando superior àquela pessoa, ele tentaria listar mentalmente uma série de pecados contra os quais ele ainda lutava e não havia vencido, para que o espelho ali virasse para ele mesmo. E de forma bem prática, ele se resolveu a realmente olhar a trave que estava no seu olho antes de tirar o cisco do olho do seu irmão. O agrupamento é um tema bem atual, né, que os cristãos gostam muito de falar, que é a questão da gestão do tempo. Jonathan Edwards traz uma série de resoluções somente sobre o uso apropriado do tempo concedido com Deus. E o tempo era uma coisa muito importante para Edwards, por isso que ele colocou algumas resoluções logo no começo da lista. Então, seu objetivo, segundo os autores que falam sobre a vida de Edwards, era levantar cedo, trabalhar até tarde e usar cada momento como atividade construtiva. Ele se comprometeu a jamais perder tempo, em momento algum, não ceder à desatenção que deixava a mente dele com a vontade relaxada, impedindo-a de manter-se plena e definitivamente inclinado à fé. Ele tinha essa motivação de usar bem o tempo porque ele tinha uma forte percepção de que estava a cada momento a um passo da eternidade. Então, Jonathan Edwards, através dessas resoluções de gestão do tempo, ele mantinha-se sempre firme em seus olhos, que a eternidade estava apenas um passo de distância dele e que logo, logo ele iria partir. Assim como muitos de nossos irmãos também viviam com esse senso de eternidade e proximidade da morte. Isso é uma coisa que ajuda muito a gente realmente remir o tempo. Outro agrupamento de resoluções dizem respeito a viver para o Senhor com todo o seu ser. E ele resolveu viver com todas as suas forças. Ele fez um voto nessas resoluções de livrar-se de tudo que poderia roubar a sua segurança. E se comprometeu também a estudar as Escrituras de modo firme e constante e a tentar com todas as suas forças atingir um patamar mais elevado no exercício da graça. É por isso que ele anotava constantemente em seu diário espiritual os dias que ele sentia dificuldade em fazer isso, constantemente relendo essas resoluções para que ele pudesse ser lembrado do seu firme objetivo de viver para a glória de Deus e viver para o Senhor com todo o seu ser. Ele queria ser inteiramente do Senhor e que nenhum outro objetivo que não fosse religioso o influenciaria. Na resolução 44, ele fala isso. E ele determinou que somente permitiria em sua vida coisas como prazer ou aflição, alegria ou tristeza, quando elas ajudassem na prática da sua fé. Assim, Jonathan Edwards também traz uma maneira de sondar o próprio coração e ver também as atividades que você se compromete, refletindo se aquelas coisas vão ou não glorificar a Deus da melhor forma ou não. Ele sempre tinha em mente a questão do bom e do melhor. Então, Jonathan Edwards não estava satisfeito em apenas fazer o bom. Ele sempre tentava escolher o melhor do ponto de vista divino. O outro agrupamento de resoluções tem a ver com a busca da humildade e do amor. Não é à toa que Jonathan Edwards tem um livro escrito, uma série de sermões dele, sobre a caridade e o amor, em 1 Coríntios 13, que é um excelente livro, já fica aí a indicação.
E ele sabia que não poderia glorificar a Deus se o orgulho e o ódio dominassem o seu coração. Então, ele decide agir como se ninguém fosse tão vil quanto ele e como se tivesse cometido os mesmos pecados de outras pessoas. Isso está escrito na resolução de número 8. E tal estilo de vida, ele reconhecia, exigia que ele lançasse fora o orgulho e a vaidade, que eram coisas que ele tinha se comprometido a lutar em cada dia da sua vida. Ele também se compromete a demonstrar amor aos outros. E isso incluía se esforçar dia a dia para viver de forma caridosa e liberal com os outros e nunca fazer nada motivado por vingança ou egoísmo, jamais falar mal de qualquer pessoa, jamais dizer coisa alguma sobre alguma pessoa de forma imprópria e estar sempre promovendo, mantendo e estabelecendo a paz. Além disso, ele se comprometeu a demonstrar amor aos seus pais, de forma a nunca permitir que qualquer preocupação inquietante chegassem ao seu pai e à sua mãe. Então, aqui nós temos resoluções também bem específicas em questão dos relacionamentos com o pai e a mãe. Na época que o Jonathan Edwards escreveu as resoluções, ele ainda não era casado com a Sarah Edwards, né? Então, você tem resoluções sobre esses relacionamentos que ele mantinha, principalmente com os pais. O último agrupamento feito pelo Steven Lawson é o agrupamento de resoluções referentes às autoanálises constantes e frequentes. Então, ele prometeu examinar de forma cuidadosa e constantemente aquilo que o fizesse ter a menor dúvida sobre o amor de Deus. Ele também fez o voto de indagar todas as noites que pecado cometera e perguntar a si mesmo, ao final de cada dia, mês e ano, como poderia ter agido melhor. E estabeleceu especificamente que analisaria o seu temperamento de forma rigorosa a cada semana e comprometeu-se a inspecionar com rigoroso escrutínio a condição de sua alma quanto ao verdadeiro interesse em Cristo. E caso a resposta fosse negativa, se ele não estivesse vivendo dessa forma, ele se comprometeu a realmente se esforçar a confessar o seu pecado e não viver de forma desordenada. Em cada capítulo desse livro, Steven Lawson vai destrinchar esses agrupamentos de resoluções. E uma coisa que eu achei muito interessante é essa paixão que o Edwards tinha pela disciplina e por estar presente em cada atividade que ele desempenhava. Ele realmente tinha se proposto a viver de fato e onde quer que ele se encontrasse, ele estaria ali por completo. Isso é muito interessante, ele realmente se recusa a viver de uma forma desorganizada e não intencional. Eu creio que esse é o objetivo principal que um cristão deve ter em sua vida, não viver de forma no automático, mas refletir cada atitude e ter intencionalidade em suas ações de forma a glorificar a Deus e remir o tempo que Ele nos deu para nós administrarmos como mordomos desse dom. Aqui nesse livro, o Steven Lawson também destrincha usando outras fontes, além das resoluções, como biografias sobre o Jonathan Edwards, e é bem interessante como ele tinha tempo para cada coisa, tempo para caminhar, para fazer exercício físico. Ele evitava certos alimentos que o deixavam com a mente um pouco mais lenta, para ter assim mais energia e disposição para estudar, ler a Bíblia, estudar as Escrituras e também servir aos outros nas atividades da igreja e nas atividades da família. Dessa forma, você vê que tudo na vida de Edwards se congruía para o objetivo comum de não viver uma vida infértil, mas viver plenamente, intencionalmente para a glória de Deus. É por isso que depois de ler esse livro, eu decidi fazer minhas próprias resoluções. Então eu usei esse caderninho da Purpose Paper que veio junto com o meu planner. E uma das coisas que eu coloquei logo no início dessas resoluções é uma coisa muito parecida que o Jonathan Edwards coloca no início dessas resoluções. Então no livro você tem acesso aqui a um apêndice que tem todas as resoluções dele para você ler no final. E
logo no início ele começa da seguinte forma: sendo sensível ao fato de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente rogo-lhe, pela sua graça, que me capacite a manter essas resoluções até o ponto em que elas estejam agradáveis à sua vontade por amor a Cristo. Lembre-se de ler essas resoluções uma vez por semana. Então você vê que a base da teologia de Edwards era muito fiel às Escrituras. Ele também lutava constantemente para não cair no legalismo. Então, essas resoluções eram constantemente revisadas e comparadas à própria palavra de Deus, de modo que ele não caísse em regras que ele mesmo criasse, né? Mas que em oração e no autoexame dele, ele via quais seriam as resoluções que realmente acrescentariam à sua vida espiritual. Além disso, ele mantinha sempre em pensamento que ele era incapaz de cumprir essas coisas, de cumprir qualquer coisa da palavra de Deus, se não fosse por meio da graça de Cristo e de um agir sobrenatural do Espírito Santo. Então, isso é o principal, né, sobre o Edwards, que é importante sempre lembrar e que congrui muito com as outras pregações dele. E eu coloquei logo quase a mesma coisa, uma paráfrase desse primeiro trecho, no início das minhas resoluções, para também não cair no erro do perfeccionismo e do legalismo, assim como no vídeo anterior eu falei um pouquinho com vocês sobre perfeccionismo. Então, eu acho que esse combo foi bem interessante, porque ao mesmo tempo que eu li um livro sobre disciplina, eu li um livro contra o perfeccionismo. Então, para poder impedir que meu coração caia em um erro ou no outro, né? No erro da preguiça, da falta de diligência, e ao mesmo tempo não cair no erro do legalismo e de criar regras para mim mesma, confiando na justiça própria. Então eu encorajo vocês a lerem esse livro, né? Primeiramente, eu vou deixar o link do livro para você fazer a compra na Amazon. E se você usar o meu link para comprar qualquer livro que você queira, você me ajuda a manter essas atividades no canal e não paga nada a mais por isso. Então, aproveita. E eu também te encorajo a fazer suas próprias resoluções, não só as suas próprias, mas também em família. Eu e meu marido, a gente aproveitou, sentou e fizemos algumas resoluções em família de coisas que nós queremos ter como propósito de vida, propósito na nossa família, hoje e no futuro, modos práticos de glorificar a Deus e coisas que a gente percebe um no outro que precisam melhorar para melhor servir a Deus. Então, fica aí a motivação para você já começar o ano com uma firme consciência, né, da eternidade e da finitude humana, para que você possa viver os seus dias como se fosse o último e para a glória de Deus. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de curtir, clicar no gostei e se inscreverem no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!